Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um fechamento de mercado aqui para vocês, dia 5/1, índice dólar, mais gatilhos operacionais e contexto, beleza? Então, vamos ao que nos cabe. No dia de hoje, pessoal, ainda complementando a ideia, né, que foi postada lá no Instagram, lá no Story, o fechamento do dia anterior foi uma lateralidade, né? E acho que dá para a gente correlacionar alguma coisa aqui de maneira mais breve. Aqui, né, também tivemos, né, o contexto de um triângulo expandido, né, na movimentação do dia anterior. Então eu tenho aqui uma puxada, né, uma movimentação, uma segunda puxada, depois uma terceira puxada, né, que traz a movimentação do preço para cá. Aqui eu tinha alguns entraves, né, eu tinha o fechamento da VWAP do dia anterior, tinha a própria MM200, né, que o preço rompe a MM200, mas as médias não, né, então as médias ficam para baixo da MM200, e aqui a VWAP semanal. Então aqui nessa região eu tinha aqui alguns empecilhos, né, para o preço ter uma continuidade. Fora que aqui ele chegou, né, de maneira bem exagerada, né, tá? E era uma terceira puxada contra uma tendência, né, principalmente no M60, né, se você olhar o dia anterior, tá? E o dia de hoje, né, aí o fechamento do dia, ele acabou nos deixando essa lateralidade aqui. E essa lateralidade aqui, conforme está postado lá no print, né, nos estudos lá no story do Instagram, que é os estudos que eu acabo mandando para o pessoal da sala, um gap de alta, né, pessoal, ele acaba sendo um interesse comprador desde a abertura. Então, se eu tenho um rompimento, eu posso trabalhar esses alvos aqui projetados. Então, o primeiro alvo dessa movimentação estava aqui, né? Ele deu o primeiro alvo da movimentação, só que logo depois, né, essa movimentação acabou fazendo uma mínima mais baixa, né, porque aqui, ó, como vocês podem perceber, o preço acabou renovando a mínima do dia, que era essa mínima prévia, tá? Aí ele testa de novo a VWAP semanal, testa a média móvel de 50 e volta a subir. Só que aqui ele muda a estrutura, né? Aqui ele faz uma estrutura de baixa, né? Que a princípio, né, a gente pensa na possibilidade de uma lateralidade porque não tem alinhamento das médias, tá? Fecha o gap, aí acaba deixando um fundo mais alto aqui depois, e depois acabou voltando a subir. Mesmo, né, com as médias bem flex, né, acabou voltando para uma movimentação de alta. Então, a princípio você podia trabalhar esses alvos, gap de alta, interesse comprador, né? Aí deu esse primeiro alvo aqui, depois faz uma reversão de duas barras, inclusive rompendo, né, a mínima da barra que ele faz a reversão de duas barras. E aí ele pega e faz essa movimentação, que dá, né, a possibilidade para a gente de quê? De pensar, né, em um triângulo expandido para o dia, né, que você tinha essa máxima e essa outra máxima aqui, certo? Então aqui eu tenho dois topos, você ligou esses dois topos aqui e você fica com essa linha aqui, com a possibilidade. Só que aí, por exemplo, quando o preço faz isso daqui, você também poderia fazer isso daqui, você duplica, né, a sua linha, e aí o que você tem aqui? Você tem a possibilidade de um canal de alta. Né? Esse canal de alta aqui, se você medisse ele, a movimentação dele projetada, né, que foi mais ou menos essa movimentação aqui que o preço fez, né, ele acabou, né, só duplicando esse canal. Faz um fundo, né, e fundo mais alto. E aí quando ele renova a máxima aqui, ele de novo, né, liga aquela ideia do triângulo expandido, tá, pra gente. Por quê? Porque ele tem renovado máxima, certo? Então eu vou apagar essa linha aqui e vou deixar uma linha aqui, né, como se a gente estivesse pensando na ideia do dia anterior. Mas vejam que o dia anterior não era um Fab 4 de compra. Né? O dia anterior ele estava subindo em direção a MM200, né? Ele estava contra a MM200. O dia de hoje, né, ele abre em um Fab 4 de compra, ou seja, ele abre acima da consolidação do dia anterior, abre acima da média móvel de 200, acima de todas as médias. Então, o contexto acaba sendo um pouco diferente. O que dificultou um pouco, né, é essa movimentação de baixa, porque aí depois dessa movimentação de baixa só volta para a movimentação de compra quando o preço renova a máxima do dia. Porque aí ele muda de novo a estrutura, só que ainda assim é uma estrutura complexa. Porque assim como vocês viram no dia anterior, né, depois que ele faz nova máxima, o que ele podia fazer? Né? A ideia de triângulo expandido é tão complicada, né, é o dia que o Stormer chama de Search and Destroy Day, né, que é quando o trader fica procurando destruir seu patrimônio ali, né, nessa movimentação. Porque a partir do momento que ele fez nova máxima, né, em triângulos expandidos, quando o preço faz essas novas máximas, ele tende, né, a falhar em suas movimentações. Inclusive, né, a terceira puxada, né, acaba sendo um bom alvo, né, para quando você compra ali para estar realizando lucro, né, porque por vezes acontece isso aqui, né, só. Ou apenas corrige lateralmente, tá?
E aí ele fez nova máxima. Aqui tinha uma POC, né, e ele acaba retornando. Só que aí ele volta a subir. Né, fez nova máxima, volta a subir. Faz nova máxima de novo. Aí bem aqui, pessoal, né, tem rompimento. Tá? Rompimento do quê? Do triângulo expandido. Né? Que é algo diferente também do dia anterior, né? Porque no dia anterior você não teve, né, um rompimento do triângulo expandido. Né? Você teve o preço chegando, né, até a região do triângulo expandido, né, que é aqui, bem onde estava a região da VWAP semanal, né, e ele testa essa região e já volta, né, aí vira só a lateralidade. Aqui não. Né, aqui é o nosso triângulo expandido, né, porque é do intraday, então eu tenho esse topo ligado a esse outro topo. Aqui eu tenho rompimento, tenho gap, né, e aí eu posso, né, esperar duas pernas de alta, né, que é aquilo que o Brooks preconiza para a gente, né, que após, né, rompimentos, você espere, né, pelo menos duas pernas, tá? E aí, minimamente, dentro do intraday, depois do rompimento, né, pessoal? Que rompimento, né? Deixa eu apagar esse daqui, né, para não ficar tanta informação, já que já tem bastante coisa, né, no gráfico. Depois desse rompimento, né, aqui, que ele só é confirmado aqui, né, depois de algumas barras, tá? Aqui, tá? Tem esse topo, né? E aí aqui eu tenho, né, gaps que vão ficando abertos, tá? Com a região a ser rompida, né? O preço não volta para testar essa região, tá? E aí tem o desenvolvimento dessa movimentação. Após o rompimento, né, você pode minimamente começar a trabalhar esses alvos aqui projetados. Né? Por exemplo, teve o rompimento, você tem aqui essa região de 108,297 como seu primeiro alvo. Tá? Ainda junto, né, com os alvos lá do pivô da lateralidade. Né? Isso aqui é para você trabalhar dentro do intraday lá, né, você vai trabalhar, né, a lateralidade do dia anterior, porque ela foi rompida. Né? Aqui foi o terceiro alvo exato, né, da lateralidade do dia anterior. Ele fez essa correção, podia, né, ter virado só uma lateralidade, mas continuou a movimentação de alta. Tá? Deu o segundo alvo dessa movimentação, rompeu de novo, ó, já tem rompimento, já tem gap, já tem... Né, você consegue observar que esse topo aqui também já foi rompido, então a estrutura de alta está se mantendo saudável. E aí o que ficou? Ficou o terceiro alvo para essa movimentação aqui, em 109,328. Tá? Que é o terceiro alvo deste pivô aqui. E após o terceiro alvo, né, pessoal, a gente acaba esperando que o preço dê uma lateralizada, tá? Ou mesmo, né, que ele possa até apresentar um movimento de reversão ou correção um pouco mais profunda. Tá? Então, para amanhã, a gente está aqui no fechamento, né, já 6h19 agora, então quase no horário do nosso fechamento. O preço dando o nosso terceiro alvo aqui ficaria também, né, uma movimentação interessante para a gente esperar já uma correção, às vezes, de movimentação de abertura, tá? Então dá para ficar ligado nisso daqui. Então, se o preço apresentar algum padrão, né, que te leve à possibilidade de vender, você pode pegar ali uma venda. Contra as médias? É contra as médias, né? Então vai ser uma venda não tão fácil. Mas dando ali o nosso terceiro alvo, né, dá para experimentar uma movimentação ou de lateralidade, né, fora do nosso canal de alta, tá? Ou, né, mesmo uma movimentação de reversão ou correção mais profunda, para testar, por exemplo, a média móvel de 200 aqui, dos 5 minutos. Tá? Então tem uma boa pontuação aqui o preço fazer. Bem aqui nessa região, terceiro alvo, né, se vocês colocarem o gráfico de vocês no diário, eu não vou colocar para não me estender, senão os vídeos acabam ficando muito longos. Mas exatamente bem aqui, né, nessa região, está a média móvel de 20, né, que também era um dos alvos, né, que a gente havia colocado lá como possibilidade nos estudos pela manhã lá no story do Instagram. Tá? Então, para a movimentação de hoje, né, pessoal, quanto a gatilhos operacionais, a gente fala sempre, né, eu sempre repito para vocês, a gente quer barra com rompimento. Rompimento de quê? De pelo menos da máxima da barra anterior, né? Por quê? Porque assim você evita de entrar em lateralidade, já que lateralidade é barra sobreposta, né? Quando ela não tem força suficiente, por exemplo, para romper a barra anterior. Tem uma barra aqui de alta, né? E aí a barra seguinte de alta, né? Ela sobe, né? Ela abre, mas ela pega e faz isso daqui. Ela acaba fechando com uma barra de baixa, né? Imaginem isso aqui. Como sendo aqui agora, né, uma barra de baixa. Tá? Essa barra de baixa ela é uma barra sobreposta, né, ela não rompe a barra anterior. Se a barra seguinte, né, acaba fazendo isso daqui, né, e eu tenho o contexto das médias me favorecendo, aí aqui, se eu tiver gatilho, acaba sendo uma venda mais interessante. Por quê? Porque ela rompe essa mínima. E se essa barra ainda assim tivesse rompido mais esse outro fechamento aqui,
ela seria indo uma barra, às vezes, até mais interessante, né, se ela não tiver uma localização ruim. Tá? Então, barras com gatilho, né, pessoal, que tivemos no dia de hoje, operacionais, tivemos essa, tá? Essa daqui, aí aqui deu o primeiro alvo da lateralidade do dia anterior, né? E aí teve uma correção. Após essa correção, né, quando iniciou essa correção aqui, teve uma barra com gatilho operacional de venda, só que ela deixa um pavio muito grande. Se eu quero vender, eu não quero ver um pavio muito grande na barra, né? Eu quero que ela tenha menos pavio possível inferior, né? Já que eu quero estar indo atrás de uma movimentação que tenha, né, bom desenvolvimento. E ainda assim a barra seguinte, né, acabou desenvolvendo bastante, foram 500 pontos em uma barra. Tá? Depois dessa correção, o preço deixa aqui um fundo mais alto, e aí eu tenho uma barra operacional aqui, gatilho, barra operacional. Minimamente o alvo dessa movimentação seria o que? O topo duplo, né? Então você tinha espaço para o topo duplo, né? Ou para essa POC por volume aqui, né? Está um pouco abaixo. E aí depois eu tenho gatilho operacional aqui de novo, né? Mas aqui é complicado, né? Um gatilho operacional que fica caro. Por quê? Porque ele já está na cara, né, de um topo duplo, né? E essa barra aqui, ó, tá? Então ela tem vários rompimentos, só que ela já está exatamente, ó, na cara do topo duplo. Então, pô, você vai manter teu stop aqui para um topo duplo a 50 pontos, né, pessoal? Não faz muito sentido essa operação. Entrar mais baixo com um alvo, né, maior do que o seu risco, né, do que o seu stop, sim. Tá? E aí, depois o preço corrige, né? E aí aqui já ficou, né, a ideia do triângulo expandido, né? Se você é que eu acabei apagando para deixar aqui o canal, mas dentro daquela ideia, né, de triângulo expandido, né, que é desses topos aqui, tá? Ligando esses topos do dia, né, o preço podia chegar nessa região aqui e a partir daqui, né, gerar uma movimentação de baixa, né? Por quê? Porque triângulo expandido, né, muitas vezes ele pode fazer aquilo que ele fez no dia anterior, ficar só numa lateralidade, ou até mesmo ficar numa lateralidade e depois reverter, ver testar mínima aqui embaixo e depois voltar a subir. Essa é a ideia do triângulo expandido, né? Ele não tem bons parâmetros de continuidade, tá? E aí, ainda assim, gatilho com rompimento, mas aqui na cara de uma POC, tá? Então, esse daqui não seria para mim uma boa entrada, né? Por quê? Porque ele fecha abaixo ainda. Seria mais tranquilo. Ele tem rompimento, tem gatilho, tá? Mas ele fecha abaixo da POC. Ele podia só lateralizar e tinha acabado de fazer nova máxima, né? Não era para mim. Ao meu ver, uma entrada muito interessante. Aqui sim, né? Gatilho operacional com barra rompendo máximas. Aqui tem gatilho operacional, já é tendência, super tendência, está acima da média, das médias, da VWAP, da 200. Tem caminho livre, né? Para quê? Para chegar, né? Provavelmente a novas máximas. E de onde, né, que você ia tirar as novas máximas? Depois do rompimento, né? Aquilo que a gente acabou de conversar aqui. Que aqui já tinha rompido, né, esse pivô, tá? Então você tinha aqui um alvo, aqui você tinha outro alvo, né? E aqui você tinha terceiro alvo. E só lembrando, né, ainda da lateralidade ali do dia anterior, né, deixa eu só colocar aqui no segundo alvo, que é para vocês também conseguirem observar aqui, tá? Ó, o segundo alvo dessa movimentação deu aqui, né? E o terceiro alvo dessa lateralidade, né, do dia, ela deu exatamente ali onde parou, né, aquela correção da parte da manhã, né, pós rompimento após falha de wedge, né? Que aqui acaba tendo falha de wedge, né, tem rompimento. Aí o terceiro alvo daquela lateralidade, ó, acabou fechando aqui. Aí faz uma correção bem fraca, né? Ou seja, se você mensurar dessa perna aqui para cá, a correção é bem fraca, né? Você consegue observar que corrige no tempo, né? Mas não corrige praticamente no preço, tá? Então vou apagar essa daqui para não ficar tanta informação. E aí, depois aqui de gatilho operacional, essas barras aqui acabam fechando contidas, né, dentro das extremidades anteriores. Outra barra com rompimento é essa. Tem essa daqui, também teve gatilho com uma barra menor. Aqui barra com gatilho e rompimento, mas depois voltou para uma ampla lateralidade. Aqui uma pequena barra com gatilho e rompimento, mas aí ficou uma POC aqui, né? E o preço ficou travado, trabalhando em cima dela. E aí tivemos nosso fechamento aqui agora, né? Que ainda está indo para leilão. E temos, né, o nosso terceiro alvo, dentro de uma movimentação do intraday. Tá? E após terceiro alvo, pessoal, muitas vezes, né, o preço acaba lateralizando ou até mesmo revertendo, né, em algumas movimentações.
Então, ainda faltam uns tiquezinhos, né, mas ficou faltando aqui pra gente aqui 62 pontos, né? Podemos ali ter ainda uma abertura de alta no dia de amanhã. Mas um ponto que é interessante, né, aqui para essa movimentação, e dependendo de onde o preço abre, é que se ele abre fora do nosso canal de alta, né, fora do canal de alta, já por exemplo fazendo um gap de média, né, com 2 barras abaixo da média móvel de 20, depois ele pode subir e fazer um topo duplo, né, para poder cair mais, tá? Fica essa ideia de correção, né, para o dia de amanhã. Para pensar em comprar mais depois dessa movimentação esticada, né, apesar que lá nos 60 minutos a gente pode esperar uma segunda perna de alta, mas primeiro, né, talvez venha uma correção antes dessa segunda perna. Beleza? Então, para o dia de amanhã, se abrir com gap de alta, beleza. Aí você vai ter que pensar na possibilidade de continuidade dessa movimentação, tá? Mas sempre acompanhando as estruturas, né, pessoal? Se mudar a estrutura, por exemplo, aqui próximo dessa região, né, pense também na possibilidade de lateralidade, tá? Por quê? Porque foi uma movimentação, né, bem direcional. E dias direcionais, né, por vezes, são seguidos de doji. Então, a lateralidade aqui, a quebra dessa linha, dessa LTA aqui, né, poderia fazer bastante sentido para iniciar uma lateralidade, né, corrigir até a VWAP do dia anterior, né, que vai ser média móvel de 200, talvez, tá? Então, talvez uma possibilidade de lateralidade ali para amanhã, tá? Vou conversar um pouco aqui sobre o dólar. O dólar, pessoal, igualmente também, né, tinha a lateralidade do dia anterior, né? O dia anterior foi uma ampla lateralidade, certo? Então, eu tendo a lateralidade, quando eu tenho um rompimento, né? A barra 1 do dia, né, ela já deu a ideia de rompimento. A barra 2 já deixou o gap com a região. Aqui a gente tinha dois cenários, né? A gente tinha o cenário dessa possibilidade aqui de fundo do dia, né, que foi rompida já por essa barra, e tinha também a possibilidade de uma pequena wedge, né, porque esse fundo aqui é um pouco mais baixo que esse. E essa barra aqui ela já inicia, né, o dia com rompimento. Né, foi a movimentação até mais clara e mais rápida do dia. Tá? Com rompimento, né, pessoal, quando confirma esse rompimento de uma lateralidade, isso aqui também estava postado lá no Instagram, né, como possibilidades de alvo. Aqui né, você tinha o alvo 1 dessa movimentação. Tá? E ele veio rápido, né? 1, 2, 3, 4 barras, né? Ele já tinha dado alvo. Acabei até pegando um trade aqui no dólar. Por quê? Porque aqui já tinha confirmado o rompimento. E aqui também já estava, né, até um pouco mais rápido o dia. Né? E depois, pouco depois, né, ele veio dar o segundo alvo, né, dessa lateralidade toda. Tá? Então tem aqui ó, esse topo com esse fundo, né, tem toda essa lateralidade aqui, toda essa região de lateralidade. Tá? E depois disso daqui ele acabou, né, gerando essa possibilidade aqui de alvo. E se você observar, né, acabou sendo bem mesmo a mínima, né, do dia. Além da mínima do dia, né, pessoal, dessa movimentação, aqui também né, era uma possibilidade de wedge. Tá? Então você tinha aqui um segundo alvo mais essa possibilidade de wedge, né, onde iniciou essa lateralidade. Depois dessa lateralidade aqui ele faz uma perna de alta, né, uma boa movimentação de alta. Só que essa boa movimentação de alta, né, não tem nenhum pivô aqui, na verdade, para ele romper. Né? Para isso daqui, por exemplo, pensar em desenvolver uma segunda perna, ele tinha que pelo menos vir acima da máxima do dia. Tá? Acabou não acontecendo. Né? Se você traçar mais um FIBO aqui, ó, na última perna, né, nessa última movimentação, você vai ver que o preço travou ali na região dos 50%. Tá? Metade de toda essa última perna de baixo aqui. Tá? E aí aqui, né, ele está contra as médias, né? É sempre interessante você ter né, esses parâmetros. Tem um vídeo, pessoal, que a gente conversa sobre médias móveis, tá? De como utilizar elas como identificadores de tendência, como rastreadores de tendência, como localizadores, né? Como parâmetro para suporte e resistência, tá? Então elas têm vários cenários ali que são interessantes. Aqui o preço chega nos 50%, chega na média móvel de 50, né? Faz uma lateralidade e inicia nova movimentação de baixa, né? E já aproveitar aqui para a gente conversar sobre os gatilhos operacionais. Né? Já falei dos alvos ali do dia anterior. Tá? Aqui, dentro dessa movimentação, né, tivemos aqui esse gatilho operacional, tá? Que ele tem rompimento da mínima da barra anterior. Esse outro gatilho aqui, ó, tá vendo um gatilho aqui? A barra está contida, né, então ela não tem rompimento. Aqui a gente teve um gatilho,
né, nessa barra aqui, quando essa barra estava, né, rompendo a máxima dessa outra barra. Porém, né, se você voltasse um pouco a movimentação e você observasse, se você puxa, por exemplo, o mouse, você ia observar ali, ó, que você tem 29 candles. Então eu tenho aqui, apesar de ser dias distintos, né, eu tenho a leitura de uma 2HM aqui. Então, como era o primeiro toque na média móvel de 20 mais de 24 barras, né, que seriam 2 horas e 5 minutos, então aqui não seria uma venda, uma compra interessante. Apesar do gatilho, apesar da barra romper várias outras máximas, tá aqui. Então ainda podia ter um repique de baixa. E aqui tinha ficado um suporte, né? Então, pela 2HM aqui, contexto, né? Se você faz a venda e sai aqui, ainda daria 13 pontos, tá? Aqui a movimentação já é um pouco diferente, né? Porque aí agora você viu que o preço parou no suporte, entrou pressão compradora, tem rompimento, você tem outro gatilho. Então aqui já é uma entrada um pouco mais tranquila. Porque você já viu a rejeição da média móvel de 20, agora você viu que o preço travou em um suporte, tá? E você viu que entrou pressão compradora por todo esse pavio que ficou. Então aqui seria uma possibilidade de compra, né? Stop aqui, pagou praticamente, né, ali o seu 1 para 1 de movimentação ali. Um pouco menos, tá, pessoal? Não chegou a pagar 1 para 1. E na média móvel de 50, entre a 50 e a 20, né, se você já acostumou, ou se você já está vendo o vídeo faz mais tempo, você sabe que o preço tende a lateralizar nessa região. Entre a 20 e a 50 acaba sendo uma certa trap zone também, tá? E é bem comum o preço lateralizar. Então ele podia o quê? Montar uma estrutura de alta, né? Se ele fosse montar uma estrutura de alta aqui, depois de toda essa perna, ele ia precisar fazer o quê, pessoal? Renovar máxima. Sem renovar máxima não tem estrutura de alta, então a única coisa que você viu foi uma perna. Aí a segunda perna tenta desenvolver, e o que acontece com a segunda perna? Ela volta para níveis mais baixos. Tá? Você tem aqui também, né, aqui alguns gatilhos. Aqui teve também, ó, outro gatilho operacional ao meio do caminho, só que aqui já está mais alto, né, pessoal? Você vai ter que entrar aqui e manter o stop aqui. Então você está com um risco bem mais elevado. Né? Então é melhor você entrar mais cedo onde faça contexto, né, onde tenha contexto. Aqui ó, tem um rompimento, tem uma barra com gatilho operacional, eu tenho um topo mais baixo do que os topos anteriores, eu tenho ainda aqui, né, um micro topo duplo, tá? Então, né, para pagar alguns pontos, tranquilo, ó, 12 pontos. Tem rompimento, tem gatilho. E aí o preço pega e faz novo pullback. E aí, o que é interessante você observar aqui é que os pullbacks têm topos cada vez mais baixos. Então você está observando o quê? E quando cai, cai um pouco mais, quando sobe, sobe um pouco menos. Quando cai, cai um pouco mais, quando sobe, sobe um pouco menos. Então é mais fácil, mais viável, mais lucrativo, né, você estar aproveitando movimentações na ponta vendedora. Né, aqui, barra com rompimento e gatilho, barra com rompimento e gatilho, só que aqui em cima de uma POC. Né, e aí podia gerar um pullback um pouco mais alto do que você gostaria de ver. Aqui, ó, barra com gatilho mais em lateralidade, ó, manteve-se a ideia de lateralidade. Barra com rompimento, né, e gatilho. E aí ainda assim manteve-se mais um pouco de lateralidade, né, em cima da região da POC. Aqui agora a gente tem uma barra maior, né, que se distancia um pouco mais da região das mínimas anteriores. Tá? Então eu tenho barra de rompimento com gatilho, né, e aí aqui a gente tem um pouco mais de continuidade. Tá? Aqui a gente também, né, tinha um alvo, que era esse alvo aqui, ó, que é um alvo que ficou, né, faltando lá na lateralidade também. Tá? Aqui seria o primeiro alvo do rompimento deste pivô, né, que ficou devendo, né, durante essa movimentação. Então isso daqui ainda pode gerar uma movimentação de baixa aqui, depois gerar algum tipo de repique também, né? E aqui também seria o terceiro alvo, tá, daquela lateralidade aqui, ó. Tá? Só para a gente deixar mais visual, porque às vezes só falando, né, às vezes vocês não pegam a ideia, né? Mas se você traçar um fibo do topo, né, você vai perceber que os valores são bem próximos, né, 5368, tá? Seria o que? O terceiro alvo de toda essa lateralidade aqui, né? Quando essa lateralidade aqui foi rompida, tivemos o primeiro alvo, o segundo alvo dela bem aqui, né? Depois, né, o terceiro alvo dessa movimentação está aqui, né, em confluência praticamente com o primeiro alvo desse outro pivô rompido, beleza? Então aqui acaba sendo um certo alvo, acaba sendo um certo suporte, também sendo um ponto de suporte, por exemplo, se o preço abrir aqui, para ele abrir, né, gerando algum tipo de repique de alta. Por quê? Porque além de
terceiro alvo, né, ele seria ali mais uma vez o fundo, né, mais o fundo de canal. Tá? Então, vender exatamente no fundo de canal, né, pensando em ciclo de mercado, não é tão interessante. Outra coisa que você pode traçar ainda é pegar essa mínima com essa outra mínima aqui. Tá? Então, se porventura, né, algo dentro do intraday ali, o preço venha, né, a trabalhar e chegar aqui também, né, dentro dessa movimentação, aqui acaba sendo um ponto de atenção para você pensar, talvez, né, numa possibilidade de uma movimentação contrária. Tá? Faria sentido dando alvo, né, dando terceiro alvo, dando primeiro alvo, sendo fundo de canal e também sendo agora, né, mais uma possibilidade de wedge. Tá? E aí você pode pensar numa segunda perna se o preço vier acima dessa máxima aqui. Tá? Duas pernas de alta. Talvez testar ali o topo, né, da LTB. Aqui, beleza? Topo da LTB, região da VWAP. Tranquilo, pessoal? Então, para o dia de hoje é isso. Dos gatilhos operacionais ali a gente acabou conversando, né? Sempre bom vocês focarem. Se for para realizar a entrada, barras saindo das médias, elas têm mais potencial para andar a favor de vocês. Barras muito amplas tendem a ter pullbacks, então se você entrou, já espere isso, né, de maneira mais natural. Tá? Se acostumar à movimentação do preço, né? Mantendo o stop no local correto, né? Geralmente protegido pelas médias, a favor da tendência. Né? Então, façam backtest, né? Mantenham os estudos de vocês também. Bons trades amanhã, né? Amanhã a gente já encerra mais uma semana. Bons trades amanhã para todos e até mais. Valeu! Se gostou, curta, compartilha, né? Se inscreva no canal. E lembrando, né, que quando a gente atingir os 3.000 inscritos, né, o Trade System vai ser disponibilizado de maneira gratuita por 30 dias, tá? A todos os inscritos, beleza? Então, valeu, pessoal. Grande abraço, até mais.